Fala devs, Isaías da Vetor 256 quem vos fala, e vamos continuar então com o nosso curso de introdução à programação de computadores, utilizando a linguagem PHP, e também vamos utilizar o banco de dados MySQL, o Apache Champ. Daqui a alguns dias a gente vai configurar aí o nosso ambiente de trabalho, ok? Primeiro vamos lembrar da nossa aula passada sobre variáveis, tipos de variáveis. Lembrando rapidamente, um pequeno espaço do computador que você aloca, que você separa para guardar nomes, funções, ações a se fazer, listas de números, objetos com suas propriedades, cada um com o seu tipo, ok? Qualquer coisa volta lá, assistam a aula para vocês terem certeza do que são variáveis. Por quê? A partir de agora, o que nós vamos fazer? Temos que entender o que são as variáveis e como elas guardam os dados para que nós usemos a lógica dessas variáveis para decidir o que fazer com elas usando condicionais e loops, que é o nosso assunto. Sem mais, vamos à aula então. Gente, vamos lá então. Vamos aqui adicionar um arquivo, tá? Aqui você pode adicionar. Vamos ter uma aula somente sobre Visual Studio Code para a gente aprender a criar, a lidar com a situação, a criar pastas, criar arquivos, instalar extensões que vão nos ajudar aqui, tá bom? Então, olha, vamos lá. Vamos chamar de condicionais.php. Está criado, tá? Então nós vamos começar a trabalhar agora. Se vocês lembram, vamos lembrar aqui, ó. A primeira coisa a se fazer é abrir a tag PHP. Aqui dentro vem o nosso código, ok? Então, vamos falar sobre quais são as condicionais. O que é uma condicional, meus amigos? O próprio nome já diz, né? Uma condição. Se algo for dessa maneira, o fluxo vai seguir assim. Se não, se ele for de outra maneira, ele segue por outro caminho, certo? Então nós temos if. Aí você tem aqui a condição que você vai dar para ele. O PHP ele é desse jeito, tá? Aí você pode colocar um else if. Se acontecer alguma coisa, faz isso. Se acontecer outra coisa, faz aquilo. E aqui fechou, tá? Vamos, antes do se, vamos criar uma variável. A gente viu que o que acontece dentro dos loops das condicionais, eles vão trabalhar usando o que a gente aprendeu na aula passada de variável. Então, errei aqui. Vamos criar uma variável chamada idade e vamos atribuir 18 aninhos a essa variável, ok? Muito bem. Então agora nós vamos trabalhar com esta variável. Nós vamos perguntar se idade você percebe que na hora que você criou lá em cima, quando você começa a digitar, ele já te completa. A gente vai falar sobre extensões, tá? Nesse caso é o PHP IntelliFans, ok? E a gente vai falar sobre isso em uma próxima aula sobre o VS Code. Inclusive, eu até preciso fazer um prequel aqui, né? Porque nós precisávamos ter feito a atribuição de todo o VS Code para depois a gente começar a escrever aqui dentro. Mas eu estou apenas como se fosse uma aula teórica a respeito do que são variáveis e agora loops e condicionais, tá? Então, se a idade que nós atribuímos, o número 18, ela lá em cima, ela for menor ou igual a 18,
que foi a idade que a gente atribuiu lá, ele vai fazer alguma coisa, tá? Ele for maior que 18, você vai falar, ou vai ecoar, né? Vai dar esta mensagem na tela dizendo: você é maior de idade, certo? Algo parecido a gente pode fazer aqui embaixo, bem simples. Por quê? Ele fez uma pergunta. A variável idade é maior ou igual a 18? Beleza, você é maior de idade. Se não, ou seja, se não é maior ou igual, ela é menor. Eu mudei aqui, ok? Pra gente fazer algo mais compreensível. Eu tinha colocado o eco aqui, só que eu quero mostrar o resultado embaixo para vocês, tá? Então, eu criei uma outra variável aqui chamada resultado. Então, se for maior que 18, você é maior de idade. Se for menor, o resultado você é menor de idade. Aí, o que a gente faz? A gente faz um echo na variável resultado. Vamos fazer isso para quê? Para a gente ver, tá? A saída, para vocês começarem a entender. Falou, poxa, mas por quê? Para que eu vou usar isso? Tá? Então, ó, aqui no terminal, é como se fosse um terminal, um prompt do DOS, tá? Você vai usar as teclas para o Windows Ctrl, aspas, ou você vem aqui no menu ver, terminal. Simples, né? Tá? E aqui você precisa estar no diretório referente ao seu arquivo que vai rodar, tá? No caso aqui, champ htdocs escola, que foi o que eu criei aqui para entrar, para a gente fazer essa aula. Você vai fazer php e colocar o nome do arquivo que você quer rodar, loopcondicionais.php. Então, qual que é o resultado? Você é maior de idade, ele mostrou. Por quê? Porque eu coloquei aqui a idade de 18. Se eu colocar 12, vamos rodar de novo. Ó, aqui com uma seta para cima, você pode usar o último comando que você deu. Então agora ele diz que você é menor de idade. E o else if, Isaías, que você estava fazendo antes lá? Vamos lá. Pessoal, então voltando à tentativa e erro, a gente sempre tem que tomar cuidado com... E isso aqui já fica como lição. Menor igual, maior igual. Então, olha, qual que é o problema aqui? Você sempre tem que fazer com que as suas condições não deixem espaço para erros, certo? Você não deve deixar gaps nos seus loops, nas suas condições. E isso foi um aprendizado para a gente já. Eu comecei com 18 e fui até 54. Então, menor ou igual a 18, menor ou igual a 54, maior de idade. Agora, se ele for maior ou igual a 55 e menor ou igual a 100, ele é da melhor idade, ou ele é uma pessoa idosa. Se não atender nenhuma dessas condições, ele vai ser menor que 18 anos, então ele é menor de idade, certo? Então, vamos lá refazer de novo, tá? Todas as nossas condições. Você é menor de idade com 10 anos. 35. Você é maior de idade. Agora, se a idade for 68, você é da melhor idade. Agora nós tivemos então as 3 situações cobertas. E isso aqui não vai dar mais erro. Se você precisar usar isso em um programa, você já tem isso funcionando. Atentem a fazer todos os testes necessários para cobrir todas as áreas que possam ser reais no momento dos seus loops e condicionais. Vamos para a próxima? Pessoal, então agora o switch, tá? Eu dei uma adiantada aqui
porque para a gente adiantar um pouco a aula, que senão fica muito longa, então eu deixei pronto aqui o nosso código. Vou explicar linha a linha e a gente já vai testar. Esse é o switch, tá? A gente começa, e como fizemos com o if, declarando uma variável e atribuindo um valor a ela, tá? Então vamos lá, vamos começar com a segunda. Só que assim, dessa maneira, o if geralmente ele vai cobrir 1, 2 ou 3 casos, como nós fizemos com as idades. O case, quando eu uso um e quando eu uso o outro. O switch case que nós chamamos, você vai usar para cobrir várias opções, quando são muitas opções, tá? Quando são mais de 3, 4, 5 e daí por diante. E aí quem decide é você, meu brother. É por isso que tem a análise, tá? Do planejamento, de como você vai fazer o seu software e usar essas funcionalidades para isso, ok? Aqui a gente vai fazer o quê? Vamos testar o dia da semana, ok? Então a gente atribuiu a variável dia o valor de segunda, ele fazer o switch usando como parâmetro a variável dia, tá? E aí abrimos aqui as chaves, que vai ser fechada aqui embaixo, aqui dentro vão as opções. Então, case, segunda, echo, que começa a brincadeira. Case sexta, eu tentei colocar como um todo assim, o mínimo possível. Case sexta, começa a me alegrar. Então, é uma brincadeira aqui para quem gosta de final de semana. Case sábado, aí é para aquela galera que bebe muito, né? Nunca eu tô, donde eu vim, nunca eu vou. É os mineiros aí que conhecem. Domingo, já vai começar de novo, certo? E se você cobriu tudo e você quer colocar alguma coisa como default, que nós chamamos o padrão, você vai definir o seu default como aikitédio. Seria todos os outros dias da semana. Será que a gente conseguiu cobrir tudo aqui, pessoal? Vamos lá. Então, ó, vamos começar na segunda, que comece a brincadeira, ok? Vamos mudar lá para terça. E vamos dia por dia aqui. Ai, que tédio. E assim por diante. Quarta. Ai, que tédio de novo. Quinta. Meio de semana é sempre assim, né? Ai, que tédio. Vamos dar um clear aqui pra gente limpar o nosso terminal. Aí aqui vamos ver na sexta. Começo a me alegrar. É o que a gente pôs aqui. Aí no sábado, pros caras que bebem demais aí de final de semana. Eita, olha lá, nunca tô, nunca vim, nunca vou. É sábado, né? Não sabe nem o que tá acontecendo. E no domingo já começa a reclamação de novo, né? Domingo já vai começar de novo. Você percebeu aqui que nós cobrimos todas as opções que nós tínhamos dos dias da semana, tá ok? Vamos entrar agora, então essas são as condicionais, case e switch case e o if else, tá? No PHP nós não usamos o them. O them ele vem em algumas outras linguagens, algumas mais antigas. If, else, if e o else, ok? Usamos no PHP. Agora nós vamos partir para os loops, ok? Vamos ver quais são os loops usados. Pessoal, então agora tá faltando os loops. Deixa eu me ajeitar aqui. Já temos aqui algumas opções e aquela mesmo esquema para a gente adiantar, né? O primeiro é o for. O for ele vai fazer uma contagem, tá? Geralmente você vai usar ele assim. Você pode criar uma variável e ela vai ser usada 3 vezes, ok? Onde você atribui o valor inicial. Você vai atribuir até quando essa variável vai ser contada com o for e você vai incrementar essa variável. Então, for ou até que a variável i, que começa com 1
e deve ir até menor ou igual a 5, aqui você pode pôr 50, 100, vamos deixar um pouquinho mais, 5 é até pouco. Vamos colocar 15, tá? E aí você incrementa. E no echo, você vai ecoar este número, tá? Ou seja, a variável. Vai mostrar o número, vai ver se ela chega até o 15, se não chegar, acrescenta 1, e o WN é para no PHP para você pular uma linha. Por que isso? Vamos testar de novo aqui. E aqui temos a nossa contagem com o for, número de 1 a 15, certinho. O for é usado para isso, ok? Não apenas para contar, mas você pode a cada contagem fazer alguma coisa, além de mostrar. Aqui a gente só mostrou o número acrescido. Eu passei por uma, até que falei disso em outro vídeo, eu passei por uma entrevista esses dias, onde o cara pedia para eu iniciar em 100 e contar até 200. Eu me perdi aqui, gente. Eu comecei com 1. E aí eu queria transformar a variável em 100. Não tem necessidade. Iniciou em 100 vai contar até 200, é só você iniciar desse jeito. E se fosse esse o caso, né, vamos lá. Depois a gente até vai fazer... Opa, escrevi errado aqui. Eu escrevi clear. E o clear é aqui embaixo. Então, ó, se eu inicio em 100 e conto até 200, ó, não tem erro, tá? Depois a gente vai fazer um teste, um exercício final com algumas coisas desse tipo, tá bom? Vamos comentar esse e vamos para o de baixo, que seria o while. Qual que é a diferença entre o for e o while? É como o pessoal costuma dizer assim, o while ele vai iniciar a sua variável, você inicia em 1, e vamos fazer aqui igual a gente fez aqui em cima. Vamos contar até 15, tá? Então, enquanto eu iniciei minha variável em 1, vamos imaginar assim. Enquanto a minha variável for menor ou igual a 15, eu faço a contagem dela. E incremento no final. Olha que interessante, aqui a gente fez o incremento numa linha só, com o for. O while, você inicia a variável e faz o incremento no final, dizendo que a sua variável inicia com o i e conta até menos ou igual a 15 e faz a contagem. Vai dar no mesmo com maneiras diferentes de se fazer. Contagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até o 15. Oxa, e aí aquela coisa lá que você não passou na entrevista tal? Mesma coisa. Você simplesmente muda as variáveis. Olha que interessante. E isso eu carrego para a vida, tá, gente? É o velho caso de errar para aprender. Bater na cabeça que se aprende. Mas você não precisa bater cabeça. Basta seguir a Vetor 256, que nós vamos dando as dicas e mostrando esse início para todos aí. Olha lá, contamos de 100 a 200. Tá, joia? A gente passa a ser especialista nos nossos erros, né? Isso é uma coisa interessante. Muito bem, esse é o while. De novo, vamos pensar. Qual a diferença entre o for e o while no caso? O for, você fez toda a contagem, a inicialização, até quando ele vai e o incremento em uma linha só. No while, você inicia a variável, dá a condição e incrementa no final. E aí nós temos o do while. Enquanto o while é enquanto, o do while é faça enquanto. Faça enquanto alguma coisa estiver de algum jeito. Então aqui nós iniciamos a nossa variável novamente com o 1 e dizemos faça. Executa pelo menos uma vez, mostrando para mim o número. Incrementa até quando? While e menor ou igual a 15 para a gente ser igual ou fazer igual todas as outras que nós estávamos fazendo. Olha lá, de 1 a 15, executa pelo menos uma vez, certo?
E aí, o velho caso. Olha quantas maneiras a gente tinha de fazer isso. Falou, Isaías, você então... Não, sim, eu não passei na entrevista porque eu não consegui fazer isso. Agora, graças a Deus, eu estou aqui ensinando vocês como que faz. Olha para você ver que interessante, né? Começou aqui, vai até 200. Olha que beleza. Completamente, certinho. Ok, gente? Então, são várias maneiras de se fazer a mesma coisa. A gente viu o for, tudo em uma linha só. O while, com o incremento no final. E aqui, você incrementa antes. Olha que interessante. O do while, você incrementa uma linha antes e dá a condição uma linha depois. São apenas maneiras de você fazer a mesma coisa. A programação, gente, ela é linda, maravilhosa, desse jeito, tá bom? Quando você aprende a fazer a mesma coisa de várias maneiras, como a nossa personalidade. E o último é ideal para arrays. Lembra das arrays que nós falamos nas aulas de variáveis? Aqui você vai fazer um for each, para cada um. Então, olha, eu inicio a minha array chamada frutas com 3 frutas: maçã, banana e uva. Aí eu digo que para cada uma, for each frutas, eu vou colocar uma. Geralmente você faz um array no plural. Isso, gente, ó, é coisa de programador, tá? Façam da maneira correta. Quando você vai declarar um array tem mais de um. Então, sempre cria o nome da sua variável array com um nome plural. Aqui nós usamos frutas. E quando você for fazer o for each, para ficar compreensível, para quando você for passar para outro fazer a manutenção ou uma implementação no seu sistema, ou você mesmo for fazer uma manutenção, uma implementação no seu software, falou, poxa, eu entendi. Eu declarei a variável array com plural, frutas, e aí depois eu puxo o singular de cada uma. Por quê? Porque para cada frutas eu puxo uma fruta. For each frutas as fruta. Eu declaro uma outra variável. Aí, quando eu digo para ecoar, eu digo para ele ecoar uma por uma. Fruta tal. E pulo uma linha. Vamos ver se dá certo? E tá aí. Maçã, banana, uva, uma por linha com o WN, a barra invertida N, que ele vai pular uma linha. Funcionou tudo certinho. Mais uma vez, vamos lembrar. O for, você define tudo em uma linha só. Início da contagem, final da contagem, incremento. E dá o eco ali. While, o enquanto, você vai iniciar a variável, ecoar a sua mensagem, fazer o incremento, vamos até voltar aqui para a gente não confundir. Fazer o while, o enquanto, a condição, ecoar e depois acrescentar. Esse é o while. O do while, você inicia a variável, fala o do faça, ecoa, incrementa e depois você dá a condição. E o for each é ideal para usar como arrays. Tá bom? Pessoal, vamos encerrar nossa aula então? Precisamos fazer aulas mais curtas, já está passando aí de 20 minutos. Então, eu queria passar para vocês alguns exercícios, tá? Mas nós vamos fazer o seguinte, porque assim a gente aprende. E eu me comprometo antes de nós continuarmos, porque a proposta para a próxima aula agora é falar sobre funções em PHP. O que é uma função em PHP, Isaías? Só dando um spoiler. Você vai reaproveitar código. Você vai pegar uma coisa, puxa, eu estou usando esse if, eu estou usando igualar essa variável, criar isso daqui. Toda vez eu crio uma função, tá? Em vez de eu repetir aquele código, eu simplesmente chamo ela depois. Depois a gente fala sobre isso então na próxima aula. Só que antes dessa aula, nós vamos ter uma aula sobre VS Code e aprendermos a fazer a configuração do nosso ambiente. Estou devendo isso para vocês, ok? Pessoal, vamos seguir, por favor, o canal da Vetor D56. Deem o like, deixem o like, comentem, acionem o sininho, porque vai ter mais aulas e eu vou continuar na nossa caminhada aí. Por favor, compartilhem,
Fale com aquele seu amigo lá, poxa, eu queria aprender a programar. Falou, olha, Vetor 256 lá, o pessoal é legal, o Isaías, ele tá iniciando, dando o básico e a gente vai avançar, tá? Até vocês fazerem um aplicativo completo para o seu portfólio. E, gente, lembrando mais uma vez, vamos entrar na Rocket City. Para você que quer seguir carreira, para você que quer fazer uma faculdade, para você que quer fazer uma pós-graduação, incrementar alguma coisa que você já sabe, um curso isolado, como eu falo em quase praticamente todas as aulas, os vídeos que eu faço. Os descontos que eles dão são fenomenais. Vocês têm o cupom de desconto lá na landing page da Vetor 256 com o Rocket City. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou colocar aqui no primeiro comentário, tá bom? Entrem, vejam o quanto vale a pena, porque lá você não vai aprender o básico que você está aprendendo aqui não. Lá você vai avançar, tá bom? E você vai angariar o seu primeiro emprego. E assim, a gente ainda vai falar sobre isso também com as dicas de programação do Isaías da Vetor 256. Quanto você pode ganhar por mês trabalhando com programação. Tá ok, gente? Muito obrigado, até a próxima. E só lembrando, olha lá, proposta 1 ou exercícios. Crie um programa que verifica se o número é par ou ímpar. Podem chegar aqui embaixo nos comentários e me perguntar como faz isso, usando tudo que eu mostrei para vocês, o for, o do while, o if, o else if, tá? Proposta 2. Liste os números de 1 a 10 usando o for. E a proposta 3, percorra um array de nomes e exiba cada nome com for each. Algumas coisas aqui estão bem simples. A primeira lá talvez tenha alguma coisa. Perguntem, gente. Eu vou usar isso para vocês interagirem comigo. Tá joia? Perguntem, vamos conversar, vamos dar opiniões. Por favor, participem do canal e compartilhem. Vocês vão me ajudar e eu vou continuar ajudando vocês com as aulas. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.